Como falamos anteriormente, as ciências da computação fazem parte das ciências cognitivas e têm influência recíproca com a neurociência. Quando falamos de sistema nervoso periférico, por exemplo, falamos de entradas e saídas da nossa mente, igual a um teclado, a um vídeo faz com o notebook. Nessa aula, vamos falar do nosso computador principal, a nossa CPU, que é o Sistema Nervoso Central. O sistema nervoso central é dividido em medula espinhal e encéfalo. A medula espinhal é responsável pela comunicação entre o ambiente e o encéfalo, recebendo tratos motores e sensitivos. A medula espinhal faz ligação com os plexos nervosos do sistema nervoso periférico e inerva o pescoço, membros superiores, tórax, coxa, perna e pé. Lembra que falamos que o sistema nervoso central ele é como se fosse a nossa CPU? Então a medula deve ter algum tipo de processamento. Quando a gente pisa num prego ou põe a mão no fogo, a gente parece que primeiro tira a mão e depois sente a dor. Isso ocorre pois o ato de tirar a mão é controlado pela medula e a percepção da dor é feita pelo cérebro. Dessa forma, a medula é mais rápida e ela tem um processamento próprio, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Os movimentos e o processamento feitos pela medula nós chamamos de movimentos reflexos. Vamos focar agora no encéfalo. Ele é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Subindo pela medula, a primeira estrutura do encéfalo é o tronco encefálico, que por sua vez é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. O bulbo recebe informações de vários órgãos do corpo, controlando as funções autônomas como batimento cardíaco, respiração e tosse. A ponte participa de algumas atividades do bulbo, interferindo no controle da respiração, além de ser um grande centro de transmissão de impulsos para o cerebelo. Serve de passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. O mesencéfalo é uma grande estrutura e tem uma importância muito relevante para o funcionamento do nosso cérebro como um todo, sendo um grande maestro dos nossos estados de sono e vigília, da sensibilidade à luz e sons e na comunicação do cérebro com as demais áreas do encéfalo. O cerebelo é uma estrutura que ouvimos pouco falar, mas que possui mais neurônios que o próprio cérebro. Ele é responsável pela manutenção do equilíbrio da postura, controle do tônus muscular e do movimento voluntário. O álcool inibe a ação do cerebelo e deixa claro como ele é importante para nós. Apesar de ser mais conhecida a importância para a motricidade, novos estudos sugerem que o cerebelo parece ser crucial também para tarefas cognitivas e gestão das emoções. Agora, vamos falar sobre a estrutura mais conhecida do sistema nervoso, o cérebro. Creio que ao chegar aqui, pôde perceber que há muitas estruturas importantes no sistema nervoso, mas é no cérebro que percebemos o mundo que nos cerca, que tomamos as decisões e que também nos emocionamos. O cérebro é dividido em diencéfalo e telencéfalo. O diencéfalo, por sua vez, é dividido em tálamo e hipotálamo. O tálamo recebe as informações sensoriais enviadas pelo sistema nervoso periférico, classifica a informação e as direciona para as áreas específicas do cérebro, para que haja uma interpretação mais precisa. Ele é um grande organizador das redes neurais, conceito que iremos discutir nas próximas aulas. O hipotálamo, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, controla uma série de funções vitais. É ele quem traduz as emoções em respostas físicas, como a aceleração dos batimentos cardíacos e a sudorese. O hipotálamo também é o centro de controle da fome e da sede. Já o telencéfalo pode ser subdividido em núcleos da base e córtex cerebral. Lembra na aula anterior que falamos sobre os gânglios? No cérebro, nós temos os núcleos da base. A estrutura fica bem na área central do cérebro, na base, por isso núcleos da base,
e chama-se núcleos porque estão no sistema nervoso central. Os núcleos da base eles têm bastante relação com o movimento humano, controlando o tempo, amplitude e velocidade desse movimento. Vocês conseguem imaginar alguma disfunção? O que aconteceria se nossos núcleos da base não funcionassem direito? Qual patologia estaria relacionada com o mau funcionamento dos núcleos da base? Sim, a doença de Parkinson é uma doença, uma patologia que se dá por um mau funcionamento nos núcleos da base, que faz com que os núcleos da base não consigam iniciar e terminar os movimentos de uma forma adequada. Com o avanço da doença de Parkinson, outras áreas e funções também são afetadas. Os núcleos da base são compostos pelo corpo estriado, núcleo subtalâmico, claustro e amígdala. Já o córtex cerebral é aquela estrutura enrugadinha que sempre vemos na representação do cérebro. E ela é enrugadinha, pois dessa forma é possível compactar um grande número de neurônios em uma pequena área. O córtex recebe 17% do sangue bombeado pelo coração, utiliza 20% do gás oxigênio no corpo humano e corresponde a apenas 2% do peso corporal. Ele utiliza somente a glicose como fonte energética. E aí está o perigo de dietas com restrições de carboidratos, pois pode comprometer o funcionamento do cérebro. Se você notar, no córtex há uma área mais escura que é chamada de substância cinzenta, que é composta por corpos de neurônios. Já a parte mais clara é a substância branca, formada por feixes de axônios. O córtex é organizado por sulcos, que são os buraquinhos entre a parte enrugadinha, e os gírios, que são as próprias partes enrugadinhas. A gente tem algumas divisões importantes, como a fissura longitudinal, que divide o cérebro direito e esquerdo, o sulco lateral e o sulco central. As partes do córtex são chamadas de lobos, sendo que o sulco central divide o lobo frontal do parietal, o sulco lateral divide o lobo parietal do temporal, e mais na parte posterior encontramos o lobo occipital. Se a gente puxar o cérebro pelo sulco lateral, veremos uma área cortical que chamamos de ínsula. Você já ouviu falar em cérebro direito e cérebro esquerdo? Isso de fato existe. Nosso cérebro é dividido em dois, mas há pontos que eles se conectam, que a gente chama de comissuras. Então são estruturas que fazem com que eles se conectem. A maior comissura que a gente tem é o corpo caloso, mas os núcleos da base, o próprio tálamo e também o fórnix fazem essa conexão entre o cérebro direito e esquerdo. Por mais que a gente tenha algumas funções, microfunções, alguns processamentos mais especializados à direita e à esquerda, a totalidade de um processo cognitivo não se dá de um lado ou de outro do cérebro, mas sim nas redes que eles se integram. Então, é errado a gente falar que o lado direito é mais criativo, o lado esquerdo é mais racional. Por quê? O nosso cérebro, no lobo frontal, se a gente pega a parte mais para frente, a parte pré-frontal, é onde a gente faz as nossas tomadas de decisões, resolução de problemas. E essa área do córtex pré-frontal, ela tem dos dois lados. Tal qual a parte emocional se dá no sistema límbico, que também é dos dois lados. Na próxima aula falaremos melhor sobre o funcionamento de cada área do cérebro e como que elas se conectam para chegar na nossa consciência.